Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero aí que todos estejam bem. Dando continuidade aqui ao nosso canal Ideias Químicas, foco na questão. Estava algum tempo sem gravar vídeo, mas vamos retomar aqui a nossa terceira parte aqui, nossos estudos aqui de Química Geral, onde a gente vai estar dando início agora às partes de ligações químicas. Então, a gente já viu a parte de conteúdo do estudo dos gases, vimos o aspecto da estrutura da tabela periódica, bem como as propriedades periódicas e a interação da energia com a matéria, no âmbito submicroscópico. Foram os dois últimos vídeos que fiz. E agora a gente vai começar a formação de ligações químicas. Então, hoje eu trouxe um vídeo aqui bem básico para a gente estar entendendo o aspecto energético que está envolvido na formação de uma ligação química, seja ligação covalente, ou seja, até mesmo uma ligação iônica. Para estar ilustrando, para estar trabalhando, para a gente não perder o intuito do canal, que é estar resolvendo uma questão, eu trouxe uma questão aqui hoje, não de um concurso de nível superior, mas do Enem de 2018, que é uma questão bem elaborada que até era cabível, sim, dentro de um concurso aí com o nível de Química Geral. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender quando forma uma ligação química é que os átomos ali, ou no caso se for íons, se a gente está formando uma ligação química, quando eles estão afastados, como a gente está numa condição 1 aqui, a gente vai ter uma evolução de 1 para 2 para 3 e 4. Eles têm uma determinada energia, certo? Com a medida que eles vão aproximando, que os átomos vão se aproximando, como a gente está mostrando aqui no 2, essa energia vai baixando. A gente vai vendo aqui nesse gráfico, que nesse eixo a gente tem energia potencial, certo? Energia potencial dos átomos aqui. Vamos estar supondo aqui uma ligação covalente, para ficar mais fácil, né? Que é o compartilhamento de elétrons. Então aqui a gente tem uma energia, um gráfico hipotético de uma ligação hipotética, em quilojoules por mol. E aqui a gente tem a distância entre os núcleos. O núcleo, cada um representado por um pontinho aqui, certo? Então, eles estão numa dada distância e a gente vê que eles têm uma energia elevada, que está aqui, ó, até acima de zero, né? Esse eixo aqui significa o zero. Perto de zero aqui, né? À medida que eles vão se aproximando, a gente vai vendo que há um declínio dessa energia, certo? Essa energia vai baixando, essa energia potencial vai baixando, até que a gente chega numa situação que é a situação 3, em que eles estão na distância mínima entre eles, certo? Então, aqui, esse eixo aqui está fazendo com que os átomos se aproximem, então a distância entre os núcleos vai diminuindo, né? Eles estavam bem afastados aqui, vão se aproximando aqui em 2, devido às atrações, né? Entre o núcleo e os elétrons do outro, e o núcleo e os elétrons do outro átomo, então vai atraindo, até que chega num momento em que há a formação do que a gente chama da ligação química. Aqui, então, há a formação da ligação química, nessa distância. E essa distância entre os núcleos, na qual há o maior abaixamento da energia potencial, que a gente viu que ela foi declinando aqui até chegar nesse ponto mínimo, esse ponto mínimo aqui, a distância entre os núcleos correspondentes a esse ponto mínimo é o que a gente chama de comprimento médio da ligação. Ou seja, é a distância do núcleo do átomo com outro núcleo do átomo que está ligando. Suponhamos aqui que fosse dois átomos de hidrogênio. Então, a distância entre os dois núcleos desses átomos na molécula de H2, né, formada agora, é o comprimento médio da ligação. Aqui está em picômetro, certo, pessoal? Que é 1 metro a 10 vezes 10 a menos 12. E a energia correspondente é a energia da ligação. Aqui a gente pode extrapolar também para esse outro lado aqui do gráfico. Se a gente for aproximando mais os átomos, vai acontecer uma ruptura da ligação, porque os núcleos a distância, agora que eles são comprimidos, os núcleos vão começar a se repelir, né? Vai ter uma grande concentração de cargas positivas no núcleo de um átomo e do outro átomo também. Então vai haver uma repulsão, até mesmo dos elétrons também, né? Entre um átomo e outro. Então ocorre uma elevação da energia e, consequentemente, desfazimento da ligação química. Então, a molécula, energeticamente, a ligação, ela se estabiliza aqui nesse ponto. Esse gráfico aqui é o gráfico de pulso potencial, ele vai aparecer também em interações termoleculares, em gráficos de ligação iônica. Todo gráfico que está mostrando uma ligação química vai ter esse perfil, vai ter um declínio da energia entre os átomos ou entre as estruturas ali, se forem íons, né? Ou até mesmo no metal, em que a energia potencial do conjunto dessas moléculas vai abaixando até um ponto mínimo em que ela não abaixa mais, certo? Né? Se é o ponto mínimo, obviamente ela não vai baixar mais.
e esse ponto mínimo, o comprimento, a distância correspondente, é o que a gente chama de distância internuclear. Pessoal, a molécula não vai ficar fixa aqui nessa distância, elas vão vibrar, tá? Elas vão estar se alongando, elas podem estar indo para uma distância maior para cá, então ela vai vibrando, certo? Mas, em média, a maior parte do tempo, ela vai estar nessa distância, que é o comprimento da ligação. Então, é a partir dessa vibração que a gente vai tratar a questão que eu trouxe aqui hoje para a gente estar resolvendo. Vou passar aqui. Bem, essa aqui é a questão que eu trouxe hoje. Vamos ver o que ela está pedindo aqui, certo? A questão aqui, ela diz que alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas, né? Covalentes, como a gente viu, iônicas ou metálicas. Covalentes, como a gente viu no gráfico ali, que eu dei um exemplo como se fosse uma molécula de hidrogênio, né? Formando a partir de 2 átomos de hidrogênio. Iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial, então aqui a gente tem uma figura em que está apresentando a energia potencial naquele mesmo molde, naquele mesmo perfil, aquele perfilzão daquele gráfico anterior que eu mostrei para vocês, certo? Aqui está dando gráfico. Então, a figura apresenta a energia potencial em função da distância. Então, o mesmo perfil daquele gráfico que eu mostrei para vocês. Interatômica, ou seja, da distância entre os núcleos dos átomos em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, então aqui a gente tem diversas temperaturas também, certo? A gente está vendo em faixas de temperaturas. Da temperatura 4, temperatura 3, temperatura 2, temperatura 1. A distância de equilíbrio entre as ligações e os átomos corresponde ao valor mínimo da energia potencial. Então, a gente vê que para diferentes temperaturas também, pessoal, vai haver uma distância entre os núcleos, certo? Então, no 0 Kelvin, que é nessa temperatura aqui, a gente vai ter essa distância aqui, certo? Que é a distância mínima da ligação, em que a gente viu lá que vai ser o comprimento da ligação. Corresponde ao valor mínimo da energia potencial. Acima dessa temperatura, então acima aqui do 0 Kelvin, na temperatura T1, T2, T3 e T4, a distância entre essas moléculas, ela se torna maior, né? A gente vê que todos esses pontos aqui estão à direita desse R subscrito 0, que é a distância média entre os átomos. Então, acima dessa temperatura, ou seja, temperaturas maiores que o zero absoluto, os átomos vão se distanciando, certo? É isso que está falando aqui. Corresponde, acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética, a vibração dela, e faz com que eles oscilem em torno de uma posição média de equilíbrio. Círculo cheio, certo? Então, aqui vai ter uma posição de equilíbrio para aquela temperatura. Então, eles vão oscilar em torno dessa distância correspondente a cada ponto cheio, assim, cada ponto cheio representado aqui, que é diferente para cada temperatura. Então, na temperatura T2, eu vou ter essa possibilidade de oscilação, ele pode vir daqui até aqui. Na temperatura 2, a gente aumenta essa banda, né? A gente vai ver que a distância pode vir nessa faixa aqui, até nessa faixa. Na temperatura 4, a gente vê que a distância aumenta. Então, temperaturas maiores possibilitam que os átomos se distanciem mais, certo? É isso a leitura que a gente faz no gráfico. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas como o valor da temperatura T1 até T4, de forma crescente. Então, o exercício pede, vamos ver aqui o que o exercício pede e analisar as alternativas, certo? O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno de ionização. Bem, pessoal, ionização, tem alguma coisa a ver aqui? Está formando íons, está falando de íon. Ionização, a gente viu que é um processo de um átomo, né, neutro, né, ou seja, ele é um átomo que está no estado neutro, ele está perdendo um elétron, ou ganhando um elétron, formando um íon, certo? Se perder um elétron, vai formar um cátion, se ganhar um elétron, vai formar um ânion. A outra alternativa diz que é a dilatação. Pessoal, vamos pensar nessa alternativa. O que é dilatação? A dilatação, por exemplo, quando a gente pega uma barra de ferro e eleva, vai elevando ela, aumentando a temperatura, a gente vê que há um aumento do comprimento dela. A barra ela aumenta. E esse aumento, pessoal, se deve justamente ao maior espaçamento possível entre o ferro ali na ligação metálica. Na barra de ferro, os átomos de ferro vão estar numa ligação metálica, certo? À medida que eu vou aumentando a temperatura lá na barra de ferro, a distância aqui, ó, entre
os átomos de ferro naquela estrutura vai também aumentando, por isso que a barra fica maior. Então, a gente vê que em temperaturas, à medida que aumenta a temperatura, a gente vê, se eu aumentar a temperatura, a barra de ferro vai aumentar também. A gente vê até na física, na parte da física térmica, que tem uma fórmula, né? Que a gente vê que cada elemento vai ter uma capacidade de se aumentar, se deslocar mais ou menos em torno da distância média entre os átomos. E isso vai ser o coeficiente de dilatação térmica. Então, a gente vê que a variação do comprimento de um metal, de uma estrutura, no estado sólido, vai ser o coeficiente de dilatação vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura, né? Só para recordar isso aqui da física. Então, pessoal, a alternativa certa aqui seria a dilatação, exatamente isso, porque à medida que eu aumento as temperaturas, a estrutura do sólido faz com que os átomos se distanciem, fazendo com que haja um aumento, que pode ser até perceptível visualmente para a gente. Esse fenômeno da dilatação está presente aí em várias coisas do nosso cotidiano, né? Por exemplo, nas linhas de trem, né? A gente vê que tem sempre um espaço entre elas, se você for perceber. Esse espaço é justamente para dar margem em temperaturas elevadas, quando o clima, né, estiver muito quente, para que o metal possa estar ganhando aquele espaço. Então, é calculada, né, baseado com o coeficiente de dilatação do metal, que constitui ali a estrutura da liga ali da linha de trem. Então, alternativa certa, dilatação. Só para a gente estar desconstruindo as outras aqui, dissociação, a gente não está vendo dissociação nenhuma, não há nenhuma espécie sendo dissociada. Quebra de ligações covalentes também não ocorreu, pessoal. A quebra da ligação, pessoal, ia ocorrer se os átomos estivessem tão distantes, né, muito distantes um do outro, ou seja, fosse aqui para uma distância tão longa aqui, né, se a gente colocasse uma temperatura tão elevada, a ponto que a energia fosse aproximando aqui de zero, ou se tornasse até maior que zero, à medida que fosse a distância indo tendendo para o infinito. Então, à medida que o átomo está ficando muito longe do outro, chega um ponto que eles já não estão ligados mais, então há uma ruptura, uma quebra da ligação. E que para isso acontecer para os metais, a temperatura tem que ser muito elevada, certo? E que formação de ligações metálicas? Não, a gente não falou nada de formação de ligações, porque a ligação já estava formada, certo? Então, pessoal, trouxe esse exercício aqui para a gente estar começando a tratar do aspecto energético da ligação química. Nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo outros exercícios ligados aí com a formação de ligação química, enfatizando o aspecto energético, o aspecto termodinâmico, que é o que baliza a formação da ligação química, seja uma ligação metálica, covalente ou iônica. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Se tiverem gostado, teve alguma serventia, interajam aí nos comentários, dê sugestões de vídeos que vocês queiram que eu possa estar trazendo, se vocês acharam interessante estar trazendo questão do Enem, ou se vocês estão mais focados mesmo no nível superior, né? Eu não vou estar trazendo diretamente questões do Enem, mas uma vez ou outra a gente pode estar, sim, pincelando aqui, trazendo algumas questões do Enem, que tem questões que são realmente bem elaboradas e que exigem um nível até que é cobrado na graduação. Então, é isso aí, pessoal. Abraço e até a próxima. Fiquem bem.